Boa noite a todos. Hoje nós estamos encerrando a Semana Integrada de Letras e Pedagogia e teremos a palestra Educação Híbrida Veio para Ficar. Quais os desafios que ela apresenta? Essa palestra será apresentada pela professora doutora Marinês Fini, que muito nos honrou com a sua presença no nosso evento. E ela dispensa apresentações, né? Uma pessoa envolvida com a educação, envolvida com projetos, e ela será apresentada adiante aí com todas as suas credenciais. Mas eu, desde já, agradeço muitíssimo por ela ter aceitado o nosso convite, o convite do Sistema de Ensino Unifev e da Unifev, para falar com a gente nesta noite. E também quero agradecer a presença dos alunos de Pedagogia, de Letras. Quero agradecer especialmente os professores do Sistema de Ensino Unifev e os professores do Centro Universitário de Votuporanga. E eu convido agora o magnífico reitor, Dr. Oswaldo Gastaldon, para as suas palavras iniciais. Oswaldo. Oi. É seu. Bom, opa. Boa noite a você, Nínive, né, e todos aqueles, né, que estão conosco aqui. Nosso boa noite muito especial para todos os alunos do Letras, da Pedagogia, né, todos os professores do Sistema Unifev de Ensino, diretores, aqueles que estão nos acompanhando, né, das escolas dos municípios, e aos nossos professores também, né, nossos coordenadores, nossos professores da Unifev e também do Colégio Unifev, todos aqueles que estão prestigiando aí a semana, e especialmente agora, né, com a doutora Maria Inês Fini, uma palestra muito especial, e isso vem também ao encontro, né, relacionando ao Dia dos Professores, ainda que foi na semana passada, na sexta-feira, dia 15, mas isso é o que nos move, né, a educação é o que nos move, e os professores, efetivamente, são aqueles que nos dão toda a força, todo o apoio para que isso possa efetivamente acontecer, né? Não teríamos a educação, não teríamos projetos, não teríamos aula e tudo aquilo que está relacionado se não fosse efetivamente pelo trabalho dos professores. Então, também rendemos, né, homenagens a todos estes que estão nos acompanhando, que são professores ou estão sendo preparados, né, os nossos alunos aí do Letras e da Pedagogia, que estão sendo preparados para se tornarem professores. E todos os outros, né, todas as pessoas que possam estar nos acompanhando, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, àqueles que aderiram aí ao Sistema de Ensino Unifev, também a nossa gratidão, e a professora Maria Inês Fini, né, que, como a Nínive disse ainda há pouco, dispensa comentários, né, uma pessoa intimamente ligada com a educação em tão variadas formas e com tantos projetos que seria difícil nominar tudo aquilo que ela representa, mas já o Anderson falará um pouco mais detidamente sobre a doutora Maria Inês Fini. E para que eu não estenda muito, então, nossos agradecimentos, o agradecimento também à diretoria, né, da Fundação Educacional de Votuporanga, que também está nos proporcionando esse momento, né? Em nome do Dr. Douglas Gianotti, a gente agradece a toda a diretoria e a todos aqueles que fazem parte da Fundação Educacional de Votuporanga. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos. Parabéns, Nínive, aí, por estar conduzindo não só essa atividade especificamente, mas o sistema de ensino Unifev, que você o conduz muito bem, você e todo o pessoal aí que é o nosso braço direito, aí o seu braço direito, para que isso possa caminhar bem. Aqui conosco estava aí o Anderson e a Tainá, em nome deles, cumprimento aí todos os nossos colaboradores e desejo aí agora uma excelente palestra, sucesso a todos os envolvidos e o nosso muito obrigado à doutora Maria Inês Fini. Sucesso aí para todos nós, que tenhamos aí um momento muito interessante, muito profícuo e de bastante conhecimento. Um grande abraço a todos
e Nínive, com vocês aí. Muito obrigado. Anderson, teu microfone está fechado. Perdão. Coisas da tecnologia, né? Muito obrigado, Oswaldo, pela participação. Sua presença aqui é essencial para a gente dar início à nossa formação. Tenho certeza que você tem outros afazeres agora. Fico muito grato por ter dado a palavra aqui para nós, tá bom? Chamo aqui para a tela a Tainá Carmona, assessora do Sistema de Ensino Unifeb. Então, daqui a pouquinho a gente vai apresentar a palestrante de hoje, a professora doutora Marina Spini, e um tema muito caro para nós, né, da Unifeb, do Sistema de Ensino, que é a educação híbrida. Muitos professores, né, muitos profissionais de educação têm uma visão ainda superficial sobre essa modalidade de ensino tão importante para a formação do aluno no século XXI. Alguns acreditam que o ensino híbrido, ou a educação híbrida, nasce junto com a pandemia, para atender, né, as demandas do distanciamento social nas escolas, né? Essa é uma visão deturpada do que realmente a educação híbrida representa. Não vou me delongar, só quero falar um pouquinho para vocês que eu estou fazendo minha lição de casa, né, lendo os livros aqui, Blended, o ensino híbrido, sala de aula invertida, para tentar, né, assimilar alguns conceitos importantes, ideias sobre a transformação que a educação precisa ter, né, e levar isso para profissionais de educação. Os alunos aqui das licenciaturas estão participando conosco, do Centro Universitário de Votuporanga, os professores vinculados às redes de ensino parceiras do Sistema de Ensino Unifeb. Então, quanto mais a gente falar, dialogar, trocar ideias, experiências sobre esse assunto, mais vamos avançar em termos de preparar os alunos para os desafios que o século XXI nos traz. Muito obrigado pela oportunidade, Nínive, Tainá, passo a palavra para você. Obrigada, Anderson. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a participação de todos os professores, alunos da Unifeb, aos nossos parceiros do Sistema de Ensino Unifeb e também ao meu amigo e companheiro de trabalho Anderson Bensal, Oswaldo, Nínive, que estão presentes nessa formação com um tema tão relevante e atual que é a educação híbrida. Como todos sabem, o uso das tecnologias na educação promove mudanças no tempo e no espaço e também permite uma nova organização dos processos de ensino e aprendizagem, tornando-a mais dinâmica, mais adequada às necessidades dos nossos estudantes. Como o Anderson disse, ela vem ganhando espaço com o impacto da pandemia, e isso exigiu mais envolvimento do professor, que teve que aprender novas habilidades e também reconfigurou os modos de como os alunos estudam e aprendem. Então, para conversar com vocês, também não vou me delongar, eu vou convidar a professora doutora Marina Spini, que apresentará a centralidade do aluno por meio do uso de metodologias ativas. A professora Marina Spini é doutora em educação, pedagoga, normalista, professora e pesquisadora em psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento social, especialista em currículo e avaliação, fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, diretora de avaliação para certificação de competência do INEP, período em que criou e coordenou o Enem e o Enseja, presidente do INEP. Coordenou o desenvolvimento de propostas curriculares em instituições escolares e rede de ensino e desenvolveu o sistema de avaliação para prefeituras, secretarias estaduais e instituições de ensino superior. Membro do comitê gestor da BNCC,
membro do Conselho de Administração da TV Escola e presidente, membro do Conselho do Todos pela Educação desde 2017. Ela também é membro do Movimento pela Base, membro do Conselho Científico da ABEB e diretora pedagógica da Educare desde 2003. Atualmente, presidente da ANEBI, Associação de Educação Básica Híbrida, desde julho de 2020. Agora eu passo a palavra para a doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tainá, Ninise, Anderson, Oswaldo, que já nos deixou, e também o Douglas aí da nossa fundação. É um prazer muito grande estar com vocês e principalmente para ter a oportunidade de falar não só para professores, mas também para alunos que escolheram essa profissão e que cursam letras ou pedagogia. Eu considero um privilégio muito grande a nossa profissão, porque ela não só participa da formação de todos os outros, mas nós temos um trabalho não só magnífico, mas ele também, a ele são atribuídas muitas vantagens, né? Nós temos a oportunidade de intervir na vida das pessoas com a pretensão de melhorar essas vidas por meio do conhecimento que temos e que queremos proporcionar a todos, crianças, jovens e adultos, que tenham acesso a ele também. Então, nesse momento, eu quero cumprimentar os nossos professores atuais, os nossos futuros professores, pelo Dia do Professor, dizer a vocês que eu espero que a história registre o esforço que vocês fizeram nesse período que tivemos que enfrentar um inimigo terrível, que é o vírus SARS-CoV-19, cumprimentá-los pela coragem, pela ousadia que tiveram para que nós pudéssemos manter os nossos vínculos com as crianças, embora fora do espaço físico, tradicionalmente, das nossas escolas presenciais. Eu espero que vocês tenham muito orgulho do que fizeram, que vocês empinem o nariz com muito, muito, muito orgulho e alegria, porque vocês são, de fato, fizeram a diferença entre os profissionais do Brasil. Junto com os profissionais da saúde, os professores mostraram resiliência, compaixão e muito, muito, muito cooperativismo. Então, parabéns a todos vocês. Mas o que nós vamos falar é que, nesse contexto todo, o futuro foi apressado. Aquilo que nós imaginávamos que teríamos tempo para amadurecer, para transformar a escola, para preparar o professor, para preparar o aluno até para preparar a família, de repente apressaram as condições, a história se abreviou e de uma sexta para uma segunda-feira nós nos transformamos em YouTube, em atores de vídeo, enfim, nós tivemos que buscar todos os recursos que aqueles que não tínhamos para manter o vínculo dos nossos alunos com as nossas escolas, né? E, nesse momento, todos os recursos de comunicação foram utilizados para manter esse vínculo. Compreender a natureza e a extensão desses recursos de comunicação é muito importante, porque na escola brasileira, não sei se vocês conhecem os dados do Censo da Educação Básica de 2020, 80% dos alunos brasileiros das escolas públicas não tiveram acesso a plataformas digitais, não tiveram acesso aos meios de comunicação mais sacramentados para poder estabelecer e manter esse vínculo. Então, os professores fizeram de tudo, mandaram a lição de casa junto com a merenda escolar, pediram apoio para o vizinho, o dono da mercearia da esquina emprestou o chip dele do celular para a escola poder falar com a mãe do aluno. Enfim, as experiências, gente, são as mais gratificantes, as mais sensacionais que todos os professores brasileiros desenvolveram. Mas nesse ímpeto, não é? O que nós tínhamos para o início de 2020 já era uma demanda para o nosso trabalho de mais qualificação, de um conceito mais abrangente de aprendizagem, provocado, de um lado,
pela Base Nacional Comum Curricular, que apresentava um desafio muito grande para os novos currículos da educação básica. E, de outro lado, pelos grandes questionamentos acerca do ensino superior, que deveriam modernizar as suas diretrizes curriculares, porque o mundo contaminado pela microeletrônica no nosso cotidiano estava e está agora de maneira acelerada a exigir outras competências e habilidades dos nossos formandos. Então, nós começamos 2020, antes da pandemia, já com grande responsabilidade de fazer um grande movimento de modernização. Cada vez mais nós sabíamos que os alunos tinham que ser favorecidos a ser construída a sua autonomia desde a educação infantil para gradativamente ele ser protagonista do seu projeto de vida e das suas escolhas futuras. Cada vez mais nós fomos invadidos pelo conhecimento das metodologias ativas, que colocavam o aluno como sujeito do seu conhecimento. Cada vez mais nós aprendemos que informação sozinha não é conhecimento e que não adianta guardar na memória, porque a memória não é inteligência. E essa dinâmica da nossa vida cotidiana apresentava para nós, para os nossos jovens e alunos, outros problemas no nosso contexto cotidiano, que na nossa pretensão acreditávamos que a ciência, a arte e a filosofia pudessem ajudá-los a interpretar esta realidade que nos cerca. Porque nós somos mesmo os profissionais que acreditamos que aquilo que a ciência, a arte e a filosofia acumulada em 21 séculos da história da humanidade ajuda a compreender o mundo que nos cerca. E esse mundo, gente, que está numa rapidíssima transformação e que a cada dia organiza e apresenta novos problemas, novos dilemas para serem enfrentados em todas as dimensões, seja na dimensão da física, da química, da biologia, na dimensão das relações sociais, do universo geográfico, do universo de valores, de princípios. Enfim, a escola começou a ser sistematicamente desafiada a fazer um movimento de disruptura. Aquela escola do passado que socava conhecimentos na memória do aluno não mais cumpriria o seu papel diante desses novos desafios. Uma nova compreensão do currículo, né, deste acervo de conhecimentos, desse repertório, que é muito importante que o aluno tenha acesso, só que agora a exigência maior era que nós ensinássemos nos bancos escolares o aluno a usar o repertório para enfrentar problemas novos. Ora, quando a gente falava isso para os professores, e falamos ainda, nós praticamente tiramos o tapete onde ele seguramente transita. Por quê? Nós tínhamos numa escola do passado, um passado muito recente, a convicção de que nós tínhamos que passar, eu sempre acho que esse verbo é engraçadíssimo, né? Passar os conteúdos para o aluno. Ninguém passa nada. Hoje, a perspectiva da interatividade, daquele que favorece o acesso a informações, é muito significativo. Seguramente é o professor que seleciona conteúdos, só que agora ele vai ter que associar a esses conteúdos também todos os processos cognitivos e socioemocionais que o aluno vai ter que usar para a gente poder concluir que ele aprendeu. E como é que ele faz isso? Ele faz isso nos bancos escolares, mas com uma nova formatação. E esta nova formatação exige que o aluno seja diretamente envolvido no seu processo de aprendizagem. Portanto, o nosso trabalho de ensino, as nossas sequências didáticas têm que sofrer uma grande transformação. Imagine os senhores com o advento da pandemia, quando nós tivemos, então, que trabalhar de maneira remota com todos os recursos que nós dispunhamos para que os nossos alunos não perdessem os vínculos e que pudessem continuar aprendendo. Então, vejam, no meio deste caos que se instalou inicialmente, com essa crise inicial que nós tivemos que enfrentar, é que surge, então, a ANEBI. Por que eu digo para vocês da ANEBI agora? Porque a ANEBI é uma associação que procura congregar profissionais, professores, gestores,
para que a gente possa discutir e fortalecer e robustecer esse conceito de educação híbrida. O conceito de educação híbrida, senhores, é aquele que reúne numa proposta pedagógica ou projeto, como queiram chamar, ensino presencial, ensino e aprendizagem presenciais com ensino e aprendizagem remoto. Sendo esse remoto onde for. Pode ser na casa do aluno, na biblioteca, na sala do lado, no jardim, no zoológico, onde for, desde que nós tenhamos definidos muito bons mecanismos de comunicação. O que é uma boa comunicação, gente? A boa comunicação não é a qualidade do que eu falo só, mas é a certeza de que vocês estão recebendo aquilo que eu falo da maneira como eu falo. Do ponto de vista da educação, é fundamental que no universo remoto os nossos alunos recebam aquilo que nós estamos chamando que é o ensino, para que ele possa desenvolver as tarefas de aprendizagem no universo remoto. Então, vejam, no conceito de educação híbrida, o universo remoto jamais substituirá o universo presencial. Chama a atenção de vocês todos que a escola presencial faz falta para todo mundo. Para muitas das nossas crianças e jovens, principalmente aquelas que são oriundas de lares mais desfavorecidos, onde a desigualdade social e econômica é acentuada, a escola é, e muitas vezes será, a primeira e a única instituição estruturada com a qual essas crianças vão interagir. Essa instituição, gente, que tem organização, que tem papéis diferenciados para crianças e jovens interagirem, papel de aluno, papel do colega, papel do professor, papel do funcionário, uma escola que tem disciplina, uma escola que tem horário, uma escola que tem deveres, uma escola que garante direitos. Enfim, é um espaço onde as crianças vão aprender as letras, a matemática e as ciências, mas vão aprender a conviver, a participar, a se solidarizar, não só por participar de uma comunidade, mas muito incluídos aí os papéis que estão ali, são diversos da sua própria identidade. Então, a escola presencial, que consolida uma série de aprendizagens por meio de ensinos diferenciados, desta feita, muito mais envolventes, muito mais participativos, ela faz falta para todos e não será substituída jamais pela etapa remota. Então, esse compromisso desse conceito estrutural da educação híbrida, me permitam aqui fazer uma correção, não se trata de ensino híbrido, nem de ensino remoto, porque o ensino híbrido exclui a aprendizagem. E o conceito de educação é mais abrangente, porque nós imaginamos conceituá-la como aquela que combina ensino e aprendizagem presenciais com ensino e aprendizagem remotos. Nesse início de discussão, nós tivemos alguns equívocos que ainda são comumente cometidos em torno desse conceito de educação híbrida. O primeiro deles é confundi-lo com a exigência de plataformas digitais. Volto a dizer aos senhores, a comunicação é aquela que vai ser possível para o comunicante e para o comunicador. Então, vejam, é lógico que todos nós, professores e brasileiros, queremos que todas as crianças, que todos os lares das nossas crianças tenham condições de acessibilidade, tenham condições de adquirir equipamentos para ter acessibilidade, e nós precisamos lutar por isso. Lá no sindicato, lá na Frente Parlamentar Mista de Educação, amolar o senhor ministro Pastor, enfim, nós temos palcos e ambientes para lutar por todos eles, mas, enquanto isso, nós precisamos descobrir quais são os mecanismos de comunicação, quais são as tecnologias que os nossos alunos e suas famílias dispõem para a gente poder estruturar uma belíssima comunicação. Tem rádio, tem TV.
ou tenho velha e boa tecnologia, que é o material impresso? Nós vamos falar disso daqui um pouco. Mas o grande equívoco é vincular a educação híbrida à existência de plataformas digitais. E isso continua sendo cometido. Né? Nós ainda estamos assistindo grandes especialistas brasileiros e pensadores vinculando educação híbrida a plataformas digitais. O segundo equívoco, gente, é vincular ou modernizar ou padronizar modelos de educação híbrida com tipos de metodologias ativas. Gente, isso é outro equívoco comumente registrado na nossa discussão atual da educação. Veja, a metodologia ativa é um recurso que tem que ser usado tanto no ensino presencial como no remoto. Vejam, uma das melhores metodologias ativas, que é a metodologia de projetos, não precisa de plataforma digital. Ela é boa, lógico. Se você tiver um portfólio digital para registrar projetos, isso é sensacional, mas não é condição única para nós termos a educação híbrida, principalmente no Brasil, que nós temos hoje. Então, este é um grande equívoco que se faz. Além do que, né, gente, imaginar que a educação híbrida nasceu com a pandemia. Pelo contrário, ela sempre existiu, porque nós somos híbridos, gente. Né? Nós somos híbridos, nós aprendemos, eu costumo brincar, aprendemos a pisar na escola. Nós desenvolvemos a nossa inteligência em vários ambientes, em vários contextos. Então, esse hibridismo vem agora para a escola brasileira e nós precisamos estar muito atentos para não comprometer a grande chance que nós temos de transformar a qualidade da educação numa qualidade muito maior. E eu me explico. Vejam, nós não podemos imaginar, por exemplo, que existe um modelo padrão que eu vou poder aplicar a todas as unidades e ciclos da Unifev, ou aos polos que, porventura, vocês venham a ter aí na educação à distância. Não. Cada escola, em cada segmento, nós vamos ter que constituir uma comunidade, porque, gente, a pandemia escancarou na nossa porta. O que ela fez? Ela mostrou para nós que a escola agora se constitui com um novo ecossistema que incluiu outras vozes. Se vocês se lembram da família dos alunos de vocês, e vocês estudantes que são, lembram que a família era coadjuvante da cena educacional. E nós éramos os protagonistas, os diretores, os professores e a escola. A pandemia virou os papéis. Eles foram os protagonistas da cena educacional quando a sala de visita virou sala de aula. E nós fomos os coadjuvantes, ajudando esta cena da maneira e com os meios que dispunhamos. Agora, esta família que virou protagonista não vai mais sair da escola. Então, é uma voz nova que vai continuar sendo família. Ela é necessária e ela entra nesse novo ecossistema. Da mesma maneira, gente, qual é a característica dos professores da escola? Então, vejam, a escola, do ponto de vista físico, né, ela tem uma boa plataforma digital ou não? Do que ela dispõe? Então, é fundamental que se saiba, por exemplo, que um grande laboratório, um grande ambiente multifuncional, apoiado por várias tecnologias, é sensacional se a escola puder dispor dele para todos. Ainda assim, nós vamos precisar saber se os professores têm equipamentos individuais de tecnologia. Nós vamos precisar saber, em cada turma de alunos, como é que se caracterizam as famílias para receber a etapa remota da educação híbrida. Porque, senhores, vejam bem, nós não podemos mais fingir que o híbrido acrescenta mais qualidade, que o híbrido acrescenta mais horas de trabalho para uma jornada que é muito pequena no Brasil. A nossa jornada diária é a menor do mundo. E eu falo disso para o ensino básico, para a educação básica e para o ensino superior. Quer dizer, no ensino superior, onde está liberada a educação à distância,
O híbrido também traz um acréscimo de muita qualidade, porque é na presença, na interação, na troca, não do olhar, mas na troca de argumentos, né, na cooperação, né, que a gente forja as melhores soluções para os problemas que temos que enfrentar. Então, vejo, o desafio que se propõe é um desafio enorme, porque nós temos que olhar para a escola, para cada turma, em todas essas dimensões que eu estou dizendo. As características físicas, a perspectiva de um ambiente multifuncional do ponto de vista da tecnologia e, acima de tudo, a característica dos professores. Senhores, eu quero dizer uma coisa muito séria para todos os professores que estão me ouvindo. Nunca mais o nosso trabalho poderá ser solitário. A partir de agora, nós temos que formar um coletivo de professores, porque o aluno é um só. E o nosso trabalho de resgate do que faltou precisa ser compartilhado por todos. Eu costumo dizer que, tanto na educação infantil, como no fundamental e no superior, nós temos que ter em mente que nós vamos precisar repor a escolaridade que faltou. Eu não gosto de falar de perdas de aprendizagem, porque a gente só perde aquilo que a gente tem. E eu acredito que muitas aprendizagens não foram efetivadas, da mesma maneira que não foram ensinadas tudo aquilo que a gente tinha programado para o ano letivo de 2020 e 2021. Então, o momento agora é buscarmos no coletivo de professores uma nova reelaboração dos nossos projetos acadêmicos. Então, alunos do segundo ano, o que é que faltou que o professor do primeiro ano não conseguiu desenvolver? Por sua vez, uma vez que ele passa a tarefa para o segundo ano, o do segundo ano também não pôde desenvolver tudo e vai precisar passar para o terceiro. Porque o nosso dever, o nosso compromisso social, aquele compromisso que nós temos que assumir publicamente, é de repor aquilo que faltou. Então, senhores, nós temos que reprogramar o nosso trabalho para 2022, 2023, quiçá 2024, com alguns compromissos muito especiais para séries terminais. Porque no quinto ano, nós não podemos deixar de maneira alguma o nosso aluno sair sem uma alfabetização, uma base alfabética consolidada. É fundamental que ele saiba ler um texto não muito curto, hein, gente? Nada de ler texto curto, não. No mínimo 10 ou 11 páginas, interpretar aquilo que está lendo de acordo com a visão do autor e fazer algumas inferências, recontar, identificar personagens. Da mesma maneira, na matemática, nós precisamos que no quinto ano ele domine de trás para frente, de cima para baixo, de um lado para o outro, as 4 operações. E algumas das propriedades que as 4 operações têm em si associadas. Nós precisamos que na história e na geografia o nosso aluno compreenda, tenha noção do espaço, tenha a dimensão do espaço, ainda que seja a dimensão do próximo, mas ele tem que entender a diferença entre o próximo, o remoto, o que veio antes, o que veio depois, e a matemática pode ajudar muito numa integração até o quinto ano. Vejam, não é à toa que se chama ensino fundamental. A partir do quinto ano, gente, nós temos que dar a essa criança que vem vindo conosco o fundamento de todos os componentes curriculares. Então, os conceitos, as leis, as teorias, eles têm que ser dominados, mas não para serem guardados na memória. Este repertório, o aluno tem que aprender a utilizar. E vejo, gente, eu estou dizendo a vocês de um aluno que não existe. Esse aluno que eu estou dizendo para vocês é ficção. Nós vamos ter que ajudá-lo a se formar. Porque a vida inteira nós tivemos um aluno sentado, aparentemente interessado, porque ele está quieto, não abre a boca, e nós nos iludimos, gente, que ele está aprendendo. Nós não temos ideia do que se passa nessa inteligência maravilhosa de todos eles. Para termos ideia, nós temos que colocá-lo em ação. Eles têm que falar, eles têm que realizar, eles têm que ser sujeito. Por isso é que essa palavra interatividade é tão importante. E nós não sabemos fazer isso. Nós temos que aprender. Então,
apoio aos professores do sistema Unifed é importantíssimo. O que eles sabem, o que eles não sabem, o que nós temos que chamar alguém para ensinar para eles. A alfabetização digital está boa, se você tem uma plataforma, quer dizer, nós precisamos apoiar os nossos professores. Não é só porque eles estão cansados, gente, é porque eles precisam aprender novas metodologias, novas abordagens dessa dimensão emocional e social, maneiras de trabalhar os conteúdos específicos da sua disciplina, mas, acima de tudo, aprender a trabalhar em grupo. Nós temos que trabalhar no coletivo de professores, porque o projeto que temos que encarar daqui para frente é um projeto de todos os professores. Vamos falar um pouquinho desse aluno, gente? Esse aluno que eu estou falando para você, que vai ser o sujeito de tudo isso, todo esse arcabouço que nós vamos fazer num projeto de educação híbrida, estruturado a partir da realidade de cada escola e cada turma, esse aluno não existe. Por quê? Nós queremos um aluno que tenha autonomia de pensamento, que tenha autogestão do seu próprio conhecimento. Gente, esse aluno não existe. Ele é o sonho de todos nós. Mas sabe como é que ele começa a ser desenvolvido? Por ele mesmo. Nós só vamos ajudar lá na educação infantil. E aqui vou recorrer mais uma vez à nossa base, gente. A Base Nacional Comum Curricular deu um status para a educação infantil que ela nunca teve antes. Nós começamos a olhar para a educação infantil e compreender que aqueles 5 campos de experiências são organizadores da atividade da educação infantil. Não é nada para fazer pré-alfabetização, esquece isso. Era a criança brincar e, de maneira lúdica, construir as primeiras e as mais importantes experiências e sensações que vão ser formalizadas depois no ensino fundamental. Então, ela tem que brincar, ela tem que mexer na areia, no grãozinho, ela tem que brincar com blocos coloridos, com maiores, com menores, compreender o amigo, compreender a diferença de maneira inclusiva, enfim. E lá naquela educação infantil, gente, que tem curiosidade, que tem iniciativa, que nós precisamos respeitar e incentivar. Nada de dar resposta pronta para a criança. Pergunta para ela de novo a mesma pergunta que ela te fez. Não mate o prêmio Nobel na educação infantil. Deixa aquela criança perguntadeira, novidadeira, faladeira, se desenvolver na sua plenitude. Eu sei que dá trabalho. Dá muito menos trabalho você disciplinar. Agora não, fala o fulano. Parece uma confusão, mas não é. As crianças têm um encanto especial de observar o mundo, uma curiosidade genuína por tudo aquilo que ela não conhece e que lhe é dado conhecer. Então, esta criança que vai começar a ser incentivada a buscar resposta, a valorizar a sua observação, a sua criatividade, essa criança vai construindo a sua eu mesmice, a sua autonomia de pensamento, que é isso que nós queremos na educação básica. Porque, ao final da educação básica, quando atingirem a maturidade, terão que ter autonomia de ação, não só de pensamento. Então, essa autonomia é algo gradativo, que dá trabalho, porque os alunos acostumaram ao treino da memória e a gente dava umas provas para eles que eles iam lá e a memória funcionava. Por quê? Porque a resposta era certa para o problema conhecido. Agora, gente, nós temos que ajudar nos bancos escolares a eles desenvolverem estruturas de inteligência para usar competências cognitivas e socioemocionais para enfrentar problemas novos. Olha, e esses problemas, onde são mesmo, professora? Olhe para o seu trabalho, professor. Olha aquilo que você tem que ensinar. Olha quanta coisa mágica você pode construir em torno de um tema, de um assunto. É você que vai decidir, mas a maneira de abordar o assunto pode ser compartilhada com pesquisa, com projetos com seus alunos. Você pode fazer a tal da sala de aula invertida, que nada mais é do que a pesquisa prévia. Em vez de você falar,
eles é que vão buscar a informação. Você tem que ter um trabalho doido para indicar as fontes, para saber onde é que estão as coisas, se estão na biblioteca, mas esse é o trabalho realizador. Um aluno que realiza um projeto em torno de um tema, os rios da Amazônia, a questão hidrográfica do Brasil, a sustentabilidade, as mudanças corporais, a combinação genética, seja qual for o tema, seja qual for o assunto, se você der a eles a oportunidade de discutir quais são as facetas a serem abordadas, orientá-los a fazer uma pesquisa e depois, quando eles vierem para a sala de aula, coletivamente, você organizar a síntese, ensinando-os a construir argumentos consistentes para defender o ponto de vista deles, orientando-os para que ajudem, que possam respeitar o ponto de vista do outro e compreendê-lo como tal. Enfim, há toda uma dinâmica diferenciada que nós podemos usar para encantar os alunos, porque é isso que é ser professor na modernidade, é ser sedutor, é envolver o aluno para uma nova realidade que você tem plena convicção que vai melhorar a vida dele. Isso é o que somos. Somos professores porque temos convicção de que aquilo que sabemos melhora a vida da nossa criança, do nosso jovem e do nosso adulto no planeta. Então, gente, é muito importante que nós tenhamos esse desafio da educação híbrida, mas num contexto multifacetado de exigências que a sociedade moderna nos põe. E eu digo a vocês, não basta a gente arranjar um papel de embrulho bem bonitinho e falar, não, vou botar tudo no computador e aí o ensino está mais moderno. Não, o movimento é disruptivo. Aquela sequência didática que nós trabalhávamos no presencial, se colocada no computador, só ela é um desastre. Não funcionou. Nós temos registros lamentáveis, né, de esforços que, por si só, têm que ser valorizados, mas que deram pouquíssimos resultados. Então, nesse momento de transição, o que é que eu digo a todos vocês, e daí talvez influenciada pela minha carreira na área de avaliação. Nesse momento de final de ano, agora, o que é importantíssimo para nós, gente? Veja, nós precisamos, em primeiro lugar, que todos os professores façam um registro daquilo que foi possível ensinar. Não é aquilo que eles queriam, é daquilo que foi possível ensinar. Registro. Se não tiver plataforma nem portfólio, registra no bom e velho já de classe mesmo, tá certo? Uma vez que registrou, ele precisa medir. É o segundo elemento fundamental de qualquer processo de avaliação, seja externo, interno, em larga escala. O primeiro é o registro. O registro, gente, tradicionalmente, a gente faz numa prova. Nesse momento, nós vamos registrar o ensino. E depois nós vamos medir o que nós fizemos. Qual é a régua que nós vamos utilizar? É aquela régua, aquele currículo que nós imaginamos desenvolver sem a pandemia. Então, daquele currículo, quanto foi possível desenvolver? 20%? 40%? 60%? 90%? Falta quanto? Falta 10%? Então, isto que falta é que precisa ser negociado num currículo coletivo, que eu estou chamando de currículo de transição. E o terceiro elemento, gente, é valor. Então, veja, registro, medida e valor. Valor, gente, nós só podemos atribuir quando nós soubermos o que, de fato, os nossos alunos aprenderam. E vejam, senhores, ultrapassem o limite das provas tradicionais. Criem tarefas onde os alunos mostrem o domínio do conceito e o uso desse repertório para resolver problema. Convençam-se de que a memória não é inteligência. Ela é maravilhosa, uma dimensão humana sensacional, que faz a gente contar a nossa história, guardar as coisas boas, né? Mas a memória tem uma coisa sensacional, que é uma vassoura, chamada esquecimento. O que essa vassoura varre, gente? Aquilo que não teve significado, aquilo que não teve uma emoção e aquilo que não teve uma utilização. Imagine vocês se nós tivéssemos na memória tudo aquilo que fomos obrigados a decorar. E antes que me perguntem, pode decorar a tabuada? Depois que as crianças souberem que a multiplicação é uma soma,
Pode, né? Para poder agilizar o nosso raciocínio, desde que a gente compreenda todos os processos que lhes são subjacentes. Então, senhores, nós temos diante de nós um grande desafio, que é a retomada da nossa proposta curricular de maneira híbrida e devidamente customizada, adaptada ao contexto da Unifev, dos seus professores, dos seus alunos, da família dos seus alunos e, seguramente, dos seus mantenedores, que têm um desejo, que têm um objetivo e que traçam um caminho de mais qualidade para a instituição. Agora, com toda sinceridade, senhores, eu faço a vocês um apelo como brasileira. Tracem um mapa daqueles que abandonaram vocês. Depois, procurem compreender as causas. As causas podem ser pessoais, não é? Elas podem ser familiares e elas podem ser institucionais. Se as causas forem pessoais, forem vinculadas a desânimo, a descrença, a autodepreciação, arranjem uma maneira de abordar. Cada causa tem uma solução. Se as causas são familiares, procurem uma solução de envolvimento da família, façam-os acreditar que vale a pena. Se a causa é institucional, se o aluno não pôde arcar a sua família com a responsabilidade, façam um projeto de reposição, de recomposição dessa dívida, mas não permitam que este aluno nos abandone. Não vamos transformar o abandono em evasão, porque crianças e jovens, como eu disse aos senhores, precisam da escola. Os adultos precisam mais do que todos os outros, porque os desafios do mundo do trabalho, altamente complexificado agora e a partir de agora, vai exigir este aluno ativo, este aluno que aprende e este aluno que hoje precisa do professor dos momentos presenciais. Então, saibam, senhores, que a educação híbrida veio mesmo para ficar. Não tenham dúvida. Tudo é híbrido. Não sei se vocês já perceberam isso, né? O mundo do trabalho agora quer ser híbrido. Outro dia eu vi o anúncio de uma corretora de valores também quer ser híbrida. Enfim, esse adjetivo está sendo apropriado pela sociedade como um todo, mas na educação ele tem um sentido e um significado muito especial. Eu faço votos que todos vocês aproveitem muito. E vocês que são professores, estudantes e mantenedores, venham conosco, como a Ninive, que já faz parte do nosso quadro de associados e é conselheira do nosso Conselho de Ética, e tornem todos os senhores sócios da NEBI. Né? Uma anuidade absolutamente irrisória para a gente poder manter todas as oportunidades de maior crescimento e capacitação dos nossos professores brasileiros. E eu fico, então, agora para responder as perguntas que, porventura, vocês queiram me fazer. Aí, Ninive, se você quiser conduzir as questões, eu estou aqui à sua disposição. Vamos lá, Ninive? Pode. Seu microfone, Ninive. Você está acompanhando o chat aí, Anderson? Sim, estou acompanhando. Então, primeiramente, elogiar, né, toda a fala da professora, incrível, aprendi bastante, vários elementos, conceitos, ideias e práticas, né, lá do chão da escola, faz muito sentido para mim. Agora, eu incentivo todos os professores, né, alunos das licenciaturas que estão nos acompanhando, o pessoal da Educação Física também, professor Walter Mariano, professor Chaninho, estão acompanhando lá com o pessoal na sala da Unifev, com os alunos. Encaminhem perguntas aqui no chat do YouTube e a gente vai repassar essas perguntas para a professora Maria Neicine compartilhar, né, sua sabedoria, sua experiência sobre a educação híbrida. Vamos aguardar uns minutinhos aqui. Anderson. Enquanto chega as questões, eu vou colocar uma primeira questão. Tudo bem? Tudo. Professora,
Existem duas correntes, né, que defendem a ideia das novas gerações de estudantes. Uma corrente muito otimista, que traz aí um determinismo tecnológico, formatando uma geração que domina, em grande medida, né, os recursos vinculados às mídias digitais. Outra corrente, ela é bem pessimista, né? Existe até estudos falando, né, esse livro aqui, A Fábrica dos Cretinos Digitais, foi publicado no Brasil, agora acabou de ser traduzido, né, de um neurocientista francês, falando que essa geração é a primeira geração que tem um QI abaixo dos seus pais. E um grande vilão disso tudo é a interação com a tecnologia como um meio simplesmente recreacional. Qual que é a sua visão sobre esse assunto e quais as implicações dessas duas visões? Se a gente olhar para gerações que nasceram de 2000 para cá, principalmente a geração que interagiu com a internet, com os recursos como smartphones e tablets, em grande medida, vê essa geração como detentores de uma sabedoria acima do normal em relação a esses recursos, e aquela visão que ela é mais pé no chão, que olha e fala assim, olha, talvez a utilização com esses recursos não está trazendo benefícios para a formação dessa geração. Qual que é a sua ideia sobre esse assunto e como os professores podem visualizar todo esse contexto? Anderson, sua questão é excelente, viu? E eu acho que em tudo tem que ter equilíbrio. Eu quando vejo a minha neta de 9 anos interagir com o computador, mesmo agora durante as aulas remotas, a gente brinca que ela nasceu com chip. Não é possível. A facilidade, o fascínio, o domínio, tá certo? E o encantamento, porque há um encantamento. Agora, você tem que ter um equilíbrio com geração adulta para não permitir horas extensivas da criança na frente da tela. Mas isso eu acho que é uma questão de bom senso e de equilíbrio. Agora, veja bem, na escola da minha neta, na casa dela também, mas na escola da minha neta, há uma disciplina chamada programação, como está previsto na Base Nacional Comum Curricular. E ela se encantou, ela é uma geekinha, se encantou, a mais velha. A mais nova gosta muito mais de pular na piscina, de brincar de boneca, de fazer estrela. As duas fazem exercício físico, etc. Agora, o que eu quero dizer para elas, são privilegiadas. Elas são de uma família e estudam numa escola que tem todos os recursos e tem equilíbrio para dosar. O que eu acho extremamente prejudicial, eu não sei se vocês já viram isso, mas antes da pandemia eu ia a um restaurante e havia uma família numa mesa, cada um dos membros da família com um aparelho na frente, não havia diálogo, não havia conversa, os meninos mais gordinhos, as meninas também. Então, você vê que para tudo você tem que ter um equilíbrio. Agora, essa geração é a geração que está sendo favorecida por uma interação intensa com bens tecnológicos, que não é o caso da maioria das crianças brasileiras. Então, eu acho assim, que aqueles que têm acesso têm que ter as outras atividades. Nós até brincávamos o seguinte, olha, para 1 hora de internet, 2 horas de exercício físico. Né? Então, você não pode esquecer as necessidades do seu corpo físico, não é só um corpo mental. Então, eu acho que esse equilíbrio, e viu, Anderson, foi bom você chamar o professor de educação física, porque eu acho que a educação física e a arte tiveram um papel muito importante durante a pandemia. Não é? Nós todos corremos o risco de nos tornar sedentários, acumular mais doenças. Não é? Então, às vezes eu brincava, a gente estava numa live e dizia, pessoal, vamos fazer um exercício, ó, vamos exercitar o braço, vamos fazer isso, vamos dar voltinha na cadeira. O sedentarismo está associado a causas de uma série de doenças. Então, eu acho assim, que é impossível você negar o benefício da tecnologia. Não acho que ninguém vai ficar imbecil, não acho que o cérebro humano vai ser menos estimulado se nós tivermos grande interação com as máquinas, de maneira alguma. O que eu acho que nós precisamos é equilíbrio e não esquecer do movimento, da alimentação, da interação, do outro, gente, pelo amor de Deus. Por isso que a educação híbrida ajuda
viu Nínive, e a gente pode tranquilamente substituir o ensino à distância por ela. Por quê? Na presença, você não precisa do computador, você precisa de gente. Gente se olhando, gente debatendo, gente discutindo, gente crescendo junto, gente se agredindo, gente se defendendo. São as aprendizagens sociais da nossa vida. Nós todos estamos aqui num ambiente absolutamente ascético. Não é? Se eu quiser, se a Nínive fizer uma malcriação para mim, eu simplesmente deleto a Nínive da minha tela, acabou, não falo mais com ela. Então, eu acho assim, que há regras de convivência na tela. E olha, gente, há um fascínio absolutamente possível, Anderson, de a gente negar para as nossas crianças e jovens. Impossível. Você vê jovens de periferia vão a essas lan houses, usam tudo que vocês puderem imaginar, dominam, ensinam, sabe? Eu acho que é uma bobagem meio tupiniquim até dizer que a gente pode fazer um movimento para impedir uma mudança social dessa natureza. O que nós temos que fazer é lutar para aqueles que não têm, para o governo gastar o dinheiro que está acumulado, para que as camadas mais desfavorecidas possam também ter acesso e acessibilidade. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas eu não acredito, se a gente estiver atento, você não vai poder ligar o computador e deixar uma criança sozinha na frente do computador. Nem no computador, nem no celular e nem na televisão. Porque são todos equipamentos tecnológicos que, de uma maneira ou de outra, interagem com você. E podem interagir com muita qualidade. Eu mesma, Anderson, Nínive, Tawane e Oswaldo, o passatempo mais querido das minhas netas é, uma vez por semana, virem dormir na casa da vovó, tá? E elas vêm separadas, um dia vem uma, outro dia vem a outra, porque uma quer conversar e a outra quer brincar. Mas há um passamento, primeira comida, né? Casa da mama, da vovó italiana, vocês já imaginam que elas podem, né? Aqui pode tudo. E aí, elas querem assistir um filme com a vovó. Vocês poderiam dizer, mas para assistir um filme, e a interação é maravilhosa. Nós sentamos juntas, comentamos juntos. A mais nova, na hora de dormir, exige a leitura de um conto num livro de histórias. Então, eu acho assim que depende da maneira, Anderson, como nós nos relacionamos com a tecnologia. Porque, veja, eu tenho 3 primados fundamentais nesse momento para dizer para vocês. O primeiro é: informação não é conhecimento. O segundo é: memória não é inteligência. E o terceiro, o mais importante agora, é: tecnologia não é pedagogia. Nós somos os comandantes da tecnologia. Pais, professores, sociedade. E o uso que nós fazemos dela. Perfeito, professor. Esse é o meu entendimento também. A gente pode cair num negacionismo em relação às mídias, se a gente olhar somente para os malefícios que ela pode causar. Com certeza, o sedentarismo, né, infantil foi um mal que a gente observa dessas novas gerações, que ficam muito tempo na frente da televisão, dos smartphones, dos games, né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode deixar isso tudo de lado e acontecer como aconteceu em alguns países. A França quis proibir o uso de tecnologia, de smartphone na sala de aula. E isso é um retrocesso muito grande. Né? Então, a gente precisa ponderar, o equilíbrio faz parte, né, de várias dimensões da nossa vida, inclusive nessa temática. Então, a gente precisa ter realmente essa visão. Equilíbrio e bom senso, viu, Anderson? Que está faltando muito por aí, né? Isso ressaltar aí o trabalho da base, quando ela traz aí a dimensão 5, cultura digital, e também do movimento pela base, que fez aquele documento, as dimensões das competências, que detalha bem quais são as dimensões e subdimensões que o professor tem que trabalhar com seus alunos. Existe até um site, Competências da BNCC, que eu pego a habilidade que eu vou ministrar a aula e eu combino ela com as competências e direciono muito bem o trabalho que eu devo fazer com meus alunos. E aí, trabalhar o pensamento computacional, se eu não tenho, por exemplo, máquinas, né, tecnologia digital na minha escola, nada impede eu trabalhar o pensamento computacional, pensar em algoritmo. Nada mais é do que o pensamento em lógica, né?
E a linguagem matemática, ela é fundamental, Anderson, porque o ser humano organiza no pensamento o mundo natural em categorias lógicas. Então, para nós é importantíssimo compreender a matemática, a linguagem computacional como linguagem do pensamento. É muito importante isso, de fato. Perfeito. Muito bem, pessoal. Chegando muitos comentários, né, concordando com sua fala. A professora Fabiana Santos, eu sou professora de karatê e sei bem quanto a atividade física contribui para o aprendizado escolar. Então, a gente ponderar. Então, atividade física, as artes, para a gente ter um olhar de contemplação, né, no meio que a gente vive, nesse mundo em constante transformação, a gente precisa valorizar as artes também, assim como a língua portuguesa, a matemática, né, e todas as áreas são muito importantes, a gente precisa ter esse equilíbrio. E como a professora bem destacou, a cooperação entre os professores, né, essa colaboração das 4 habilidades, as competências do nosso século, né, os 4 Cs da educação do século XXI, que o Obama tanto fala nas palestras que ele faz em colação de grau em grandes universidades do mundo, né, colaboração, comunicação, pensamento crítico, e esses 3 Cs dão origem ao 4º C, que é tão importante, que é a criatividade. E aí que nasce a inovação, a gente se reinventa, né, nesse mundo que muitas profissões que existem hoje vão passar a não existir daqui 5, 10 anos. E muita coisa que a gente nem imagina que vai existir, daqui a pouquinho vai estar batendo na nossa porta. Então, faz muito sentido a palestra que a gente está tendo hoje aqui. Vou passar a palavra para a Tainá, tenho certeza que ela tem uma pergunta engatilhada. E a gente está esperando perguntas aqui no chat também. Depois, se a Nini e o Oswaldo também gostaria de fazer uma pergunta para a professora, fiquem à vontade, tá? Obrigada, Anderson, pela palavra. Gostaria de agradecer a doutora. Foi uma noite marcante para mim, de troca e aprendizado, principalmente quando você abordou sobre a base. Eu e Anderson trabalhamos diariamente, né, Anderson? E incansavelmente com a base. Eu falo que é nosso livro de cabeceira ali, que a gente sempre está em busca para o melhor dos nossos alunos, que a gente está sempre buscando novidades e alcançar uma educação de qualidade para quem adquire nosso material. Aprendi muito com suas palavras, com certeza também tive bastante confusão quando começou-se a falar da educação híbrida, como a senhora disse, sempre existiu, mas agora que realmente começaram a falar que se expandiu. E eu sei também que muitos professores, que a gente está sempre na frente ali com os professores, eles trazem essa dúvida para a gente, que o que não é considerado a educação híbrida, porque o que prega nas escolas, o que todo mundo fala, é que é isso, metade em casa e metade na escola. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, o que não é a educação híbrida, para os nossos professores que estão nos assistindo. Veja bem, a educação híbrida é um projeto articulado entre a etapa presencial e a etapa remota. E seja qual for, pode ser em casa, na biblioteca, na sala do lado, no parque. A educação presencial, os 200 dias letivos, as 800 horas mínimas de escolarização formal jamais serão substituídos. Elas serão acrescentadas com muita qualidade, com mais curiosidade, mais envolvimento na etapa remota. Então, nós tivemos, por força da pandemia, que começar pelo remoto, mas ele não pode representar a educação e o projeto que nós queremos. Muito pelo contrário, ele precisa da etapa presencial. E eu gostaria de falar para você e para o Anderson, Tainá, e para todos que estão nos ouvindo, que a Base Nacional Comum Curricular é um texto muito denso, ele é muito difícil, ele é muito chato. E eu digo a vocês que eu sou do comitê gestor da elaboração da base, mas ele é como se fosse um diamante bruto. Cada vez que você esfrega uma flanela num diamante bruto, ele brilha mais. Então, a base é para ser explorada, é para ser manipulada, e sabe, senhores, é para ser traduzida para os alunos de vocês das licenciaturas e da pedagogia. Quer dizer, as implicações que ela tem por uma nova arquitetura do currículo, completamente diferente do passado,
uma nova arquitetura no conceito pedagógico de aprendizagem, de ensinar. Então, a base traz uma riqueza e, acima de tudo, uma série de determinações para o gestor. Quer dizer, esse gestor moderno que vai ter que congregar os seus professores e apoiá-los, porque eles não aprenderam a trabalhar da maneira que a base está dizendo que tem que ser. Outra coisa, Tainá, a base tem um caráter normativo, portanto, ela é obrigatória. Ela não é currículo, mas ela é obrigatória. E vocês vão ver, a hora que passar essa confusão toda no MEC, porque ninguém entende nada do que eu vou falar para vocês agora, mas a hora que passar tudo isso, se Deus quiser passar, nós tivemos uma gestão nacional da educação, vocês vão ver as avaliações estarem articuladas a esta proposta curricular. Porque, pela primeira vez no Brasil, nós temos uma definição, uma referência nacional para a construção dos currículos. Isso será determinante para o Enem e para o SAEB, para as avaliações nacionais. Então, a hora que isso tudo se esclarecer, nós vamos ver a base trabalhando como referência da avaliação. A outra coisa, a base trabalhando como referência da formação de professores. Por quê? O professor tem que aprender aquilo que efetivamente ele tem que ensinar. O professor tem que aprender por homologia de processo, ou seja, ele tem que aprender para ensinar da maneira que ele aprende, ele vai ensinar os seus alunos. Então, eu acho que isso é muito importante, explorar o máximo que pudermos a nossa base nacional comum curricular. Muito bem. Excelente colocação, doutora. Nínive, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Microfone. Eu acabei de passar uma questão aí para o Anderson fazer para mim, já que ele estava fazendo as outras. Mas se quiser, eu mesma faço. Pode falar. Vou fazer a minha pergunta, então. Doutora, com relação à etapa remota, a gente tem visto inúmeras empresas fornecendo conteúdo, né? Para mim, todos os dias alguém liga querendo marcar uma chamada, uma videoconferência para apresentar conteúdos prontos, né? No caso, para a graduação, mas também para o ensino médio, eu acredito que também já estão começando a me ligar, né? Como é que fica essa questão de você adquirir um conteúdo de uma empresa diante da necessária contextualização do material e da necessária reformulação também diante das avaliações que vão dar uma indicação do que precisa ser modificado, né? Entendendo aí a avaliação como pesquisa, para a gente compreender como é que o aluno se sai com relação àquilo que você propôs. E, por outro lado, como enfrentar esse grande desafio que é envolver o professor da casa com a produção de conteúdo? Queria ver o que a senhora pensa. Olha, eu acho que é muito... Eu faria isso, Nínive, em 2 momentos, né? Eu olharia algumas boas propostas de sistemas já estruturados, desde que eu pudesse quebrar o sistema. Eu me explico. Desde que você não tivesse que respeitar o tempo, a sequência, o exame, se você puder quebrar, porque, veja bem, o nosso professor brasileiro ele não foi ensinado para ter autoria própria de material. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, se num primeiro momento você puder ter acesso a bons conteúdos, mas puder quebrar a estrutura, entregá-la quebrada na mão do professor para ele transformá-la em sua, eu concordo, porque você já é meio caminho andado. Até que gradativamente... Uma customização. Uma espécie de customização. Mas por parte de cada professor, porque daí você contamina o professor, mas já você dá uma bengala para ele. Porque se você não der a bengala e falar crie, ele vai esborrachar a cara no chão. Desculpe a figura, mas você vai amedrontar muito. Então, é muito bom, porque, veja bem, qualquer proposta curricular, você começa pela seleção de conteúdos. Não tem como fugir. Se você puder dar escolha com critério, com
viabilidade, adequado aos seus alunos, etc., pode fazer isso. Nomeie 2 ou 3 professores em cada disciplina para fazer essa escolha, mas tenha a garantia de que você pode quebrar, porque o grande problema de todo esse material é que se imaginava uma possível padronização. E eu estou dizendo a vocês que isso não vai mais funcionar. Não vai mais funcionar. Porque o mundo real, o mundo que invade a sala de aula, passa por outra dimensão de velocidade, de qualidade, de indagação, de desafios, que o material, por melhor que seja, e tem bons, viu, Nínive? Eles não são capazes de prever. Ninguém é capaz de prever esse futuro imediato. Então, se você puder escolher um bom conteúdo, você já deu o primeiro passo. E, olha, ninguém vai inventar a roda. Matemática é matemática, é tratamento de informação, álgebra, número de operações, geometria. Não tem o que inventar. O que você pode fazer um olhar crítico para aquele. Na língua portuguesa, você vai discutir quando você vai introduzir gêneros diferentes. Não, quer dizer, coloca na mão do seu professor. Escolhe um bom, coloca na mão do seu professor e manda ele quebrar. Agora, você precisa ter autonomia do produtor para poder quebrar o padrão que te estabeleceu, porque, lamentavelmente, isso não vai funcionar mais. Eu tenho grandes amigos, donos de sistemas, viu, Nínive? Eu digo, olha, parem com isso, que isso vai durar 1 ano, 2, não vai durar mais. Então, aí, gradativamente, você vai ajudando o seu professor, vai ensinando, faz um curso rápido de metodologias ativas, faz um curso rápido de recursos de trabalho bem simples, e vai apoiando gradativamente o seu professor. Lembre-se que ele não foi formado para isso, tá? É isso mesmo. Muito obrigada. É isso mesmo que a gente verifica essa dificuldade mesmo. Eles têm vontade, mas precisa de um apoio e de formação, né? Isso mesmo. Isso demanda um pouco de tempo. Isso. Eu costumo dizer... Mas nós estamos nesse caminho aí. Isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, se você tiver certeza que o seu professor domina o conteúdo que ele ensina, é meio caminho andado. Se você não tem, ensina. Não vai. Se você mandar embora o seu professor, o outro que você vai contratar é semelhante. Tá? Sim. Ou seja, eu estou dizendo que os professores precisam ser apoiados. Eles formados, são o que né? são. Estão ótimos, continuamente. Tá? Combinado, pessoal? O Oswaldo tem uma pergunta para você, professor. Pois não, Oswaldo. Vou abrir aqui o microfone. Professora, necessariamente não seria nenhuma pergunta, mas a senhora falou agora há pouco que as coisas que haverá, né, de ser melhor em breve, coisas assim. A gente dá uma clareada de uma maneira geral. E a senhora também que esteve à frente do INEP aí e conhece um pouco os bastidores ali da educação, estou falando de Brasília necessariamente, e a gente está vivendo aí tempos um pouco difíceis, né? Por exemplo, algumas consultas que nós temos feito, dificuldade de respostas e coisas do gênero. A senhora vê assim um pouco de luz no fim do túnel, dá para clarear alguma coisa, abertamente falando, né, pensando mais amplamente? Como nessa gestão, Oswaldo, é muito difícil, sabe? As pessoas que estão à frente da educação, que seja do INEP, são pessoas que não conhecem a estrutura da educação brasileira. É lamentável o que fizeram e deixaram fazer. Uma coisa assim surpreendente, o que nós vamos ter que recompor. Eu não enxergo nessa gestão nenhuma perspectiva de reestruturação. Quando eu deixei o INEP, Oswaldo, quando eu cheguei no INEP, eu enfrentei uma série de questões, mas era meu dever enfrentar como presidente. E quando eu saí, Oswaldo, todos os diretores eram servidores de carreira do INEP, todos, só eu não era o meu chefe de gabinete. Hoje, todos eles estão escanteados para funções subalternas e estão exercendo as funções de gestão importantíssimas nesse momento, pessoas absolutamente alheias a qualquer política de avaliação
ou de estatísticas educacionais. Então, é muito triste o que fizeram e o que estão fazendo ainda com o Ministério da Educação. Lamentavelmente, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu gostaria muito de dizer a você que, no nível nacional, nós temos alguma esperança com essa gestão. Agora, ao mesmo tempo, dizer a você e a todos que nos ouvem que a Unicef tem a chance de brilhar. Esquece o MEC. Apesar do MEC, a Unicef tem todas as chances de brilhar. E acho que é isso que as escolas e as redes estão fazendo, buscando a sua autogestão e caminhando para melhorar, porque se depender do Ministério, o ensino superior é lamentável, Oswaldo, o que aconteceu. Ninguém sabe te dar uma informação, onde é que está lamentável. E olha, eu quero registrar aqui a presença e o esforço da professora Maria Helena Guimarães de Castro na presidência do INEP, do Conselho Nacional de Educação, que tem lutado bravamente com todas as forças do mal, eu diria. Mas, infelizmente, viu, Oswaldo, eu não vejo solução a curto e nem a médio prazo. Com essa gestão, não. Infelizmente. Eu gostaria que a senhora tivesse falado outra coisa, obviamente. Eu também adoraria poder ter falado isso para você, viu, Oswaldo? Quem sabe num futuro próximo, o céu vai clarear para todos nós. Vamos ver. É verdade. Tomara. É isso, pessoal. Muito obrigado, professora Marina Spini. Obrigada a você, viu, Anderson, Oswaldo, Tainá, Nínive. Agradeço todas as palavras maravilhosas que o pessoal deixou aqui no chat e a oportunidade de estar com vocês. Espero que a gente possa se encontrar novamente. Viu? Se Deus quiser, em breve. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, professora. Pessoal, aí, todo aquele... Um abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço. Tchau.